pesar no nosso coração pelas coisas que aconteceram, mas está tudo nas tuas mãos. Nossa família, nossos amigos, amigas, aqueles que fizeram parte das nossas vidas durante uma porção de tempo. Que a tua glória e o teu poder venham sobre nós e que possamos ser renovados, restaurados. E que a tua palavra, nesta manhã, venha cair em solo fértil, produzir frutos em nome de Jesus. Por favor, querido Espírito Santo, venha anular o meu eu, o meu ego, e que possamos falar das tuas maravilhas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o abraço da vida. Abraçar é uma coisa muito boa, né, irmãos? Hoje em dia, a gente, pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia, não está sendo muito possível a gente abraçar, né? E tem gente que tem um abraço forte, né? Tem gente que tem um abraço bem forte, como diz o outro, abraço de tamanduá, né? E quando pega para abraçar, abraça mesmo. Isso é bom. E nós tínhamos aquele encontro, na Nova Vida, está tendo ainda, mas foi perdendo a sua essência. Durante algum tempo, o encontro que nós fazíamos, e era muito bom. Jardim Catarina, como estavam na 5, e outras igrejas, a gente fazia com a Igreja Nova Vida do Alcântara. Nós íamos para um sítio lá, ficava 2, 3 dias, e eram verdadeiros, como se fala assim, encontro realmente. Encontro com Deus, pessoas eram curadas, renovadas, restauradas. A gente via o mover de Deus agindo na vida das pessoas. A gente via pessoas sendo libertas, curadas, transformadas. E a gente via assim como Deus age, como Deus ampara os seus filhos. Então, irmãos, eu quero dizer para você que Deus ainda existe. Deus pode todas as coisas, muitas das vezes a gente não vê nada acontecer do nosso lado, mas Ele está agindo. Está agindo no interior das pessoas, está agindo nas suas mentes, no seu coração, e está fazendo milagres acontecerem. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Crer, acreditar, né? E pedir ao Espírito Santo que venha se revelar para você, se revelar para nós. Ele vai se revelando e você vai entendendo, compreendendo. Eu quero dizer para você que muitas das vezes a gente não entende as coisas de imediato. Não é verdade? A gente só vai entender as coisas depois de algum tempo. Mas é assim que Deus faz. O que eu tenho que fazer? Chutar o balde, reclamar, brigar com Deus? Não. Ser simples, ser humilde. E pedir ao Espírito Santo de Deus que venha se revelar para você. Pedir ao Espírito Santo de Deus que venha tratar a sua mente, o seu coração, para que nós possamos entender, compreender a grandeza, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus para nós. Então é assim, irmãos. É vivendo um dia após o outro. E deixando que o Espírito Santo de Deus venha conduzir a sua vida, o seu amor, o seu carinho. Você que está nos assistindo aí pela live, quero dizer para você que é muito bom e que você possa estar junto de nós, orando também, participando, junto conosco dessa reunião de domingo. Hoje, no caso, é dia 20, não é isso? 6/12, aliás, 6 de dezembro. Como é que passa rápido? Meu Deus do céu. Um dia desse era janeiro, aí fevereiro, e a gente estava se preparando para a igreja, algumas coisas a gente estava fazendo, e agora já é dezembro.
Depois de janeiro, fevereiro, vem tudo novamente. Meus irmãos e irmãs, o dia passa e você não vê. Passa e você não vê. Então, nós temos que investir o nosso tempo, né? Bem propício na presença do Senhor. Que é de Deus, você não regatia, não. Faça logo. Curta, né? Tenha momentos com Deus, ore para que Deus venha abençoar você. Então, irmãos, eu quero falar então sobre o abraço da vida. Então, nós falamos que nós tínhamos aquele encontro, a gente abraçava, e as pessoas choravam, e choravam muito. Muitos descansavam no poder, muitos estavam ali e Deus estava tratando. Quantas e quantas pessoas chegavam ali arrasadas, chegavam ali sem crédito nenhum, com elas mesmas. Bom, me chamaram, me convidaram, fulano até que você paga uma taxa, uma coisa, outra porque tem alimento, 2, 3 dias que você fica lá, e porque fulano investiu em mim, então eu vou. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu vou, só para satisfazer fulano. E depois do encontro, a gente pediu algumas pessoas para que desse algum testemunho sobre o que Deus fez na vida deles, como aconteceu, e se alguém ali estava satisfeito. Olha, era uma chuva de mãos. A gente tinha que, ver quem tinha que chamar, porque senão o encontro era todo assim. Mas o que eu quero dizer com isso? O tempo com Deus é importante. E deixar Deus trabalhar na nossa vida. Acreditar nele. E se abraçar é muito importante. Eu já ouvi vários relatos, de pessoas dizendo: eu não me lembro do meu pai ter me abraçado. Meu pai era presente, estava em casa, mas saía de manhã, eu estava dormindo, indo para a escola, uma coisa ou outra, e quando chegava à noite, ele estava lá. Muitas das vezes ele vinha bêbado, e muitas das vezes chegava muito tarde em nossa casa. Vários relatos de pessoas que não tiveram oportunidade de curtir o pai, de curtir a sua família. Eu quero dizer para você que curta o tempo com seus filhos. É muito importante. A gente não sabe o dia do amanhã. Muitas das vezes eu já ouvi, poxa, se eu soubesse que fulano ia falecer, ou que ele ia acontecer isso ou aquilo, eu tinha saído, eu tinha passeado. Eu tinha feito isso e aquilo com ele. Um tempo, quando nós tínhamos lá em 70, nós tínhamos uma Opala 70, compramos, e nós queríamos sair, eu fiquei em cima do papai, compra e tal, e já tinha a carteira, eu tirei a carteira com 17 anos, desde 12 anos eu dirigia, e nós saímos. E nós saímos com meu pai, não, papai, vamos dar uma volta aí, vamos. Aí nós fomos a São Fidélis, nós tínhamos parente lá, Dr. Matos, foi uma cidadezinha lá que ele conheceu lá, que ele conheceu lá as suas namoradas, e foi me levar lá, a gente deu uma volta, fomos a Boa Ventura, e papai estava com uma criança. Como aquele passeio, Campos também, onde a irmã dele morava, como aquele passeio fez bem a ele, vendo os parentes, amigos, as antigas namoradas dele, e curtindo, a gente vinha falando, que bom. Então sai, passeie, curta a sua vida
com seu pai, com sua mãe, está velhinho, uma coisa ou outra, mas incentive ele, né? Dá uma volta, não fica só em casa, não. Porque o dia passa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Poderia, mas não fez. Entendeu, irmãos? Porque se nós não fizermos, o tempo rouba esse tempo nosso. E a gente fica depois se lamentando, porque eu não saí, porque eu não visitei, porque eu não fui lá dar um abraço em fulano. E agora, ele não está mais aqui com a gente. E quando ele está, a gente não sente muitas saudades. Aí depois que vai, sente muitas saudades. Então, irmãos, aproveite o tempo. Aproveite o tempo que Deus te deu. E esses encontros que nós tínhamos era muito saudável, muito bom. E, se possível for, nós vamos ver se a gente, desse ano de 2021, a gente faz algum encontro desse aqui com a nossa igreja. Deus está colocando isso no meu coração. Dia, 2, sei lá, para que Deus venha nos abençoar. E não precisa muita coisa, não. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. A gente vai tendo as ideias, vai colocando no papel, e Deus vai conduzindo os nossos encontros, conduzindo a nossa vida. O abraço da vida. Aí eu pergunto, será que através de um abraço podemos receber vida? Com certeza, irmãos. Com certeza. Poxa, fulano nem me cumprimentou, nem me abraçou. Então o abraço transmite confiança, amor, carinho, ser solidário um com o outro. Então, minha esposa sempre fala, essa doença é a doença maligna, é verdade? Que se distancia, você não pode ter certo tipo de comunhão, e a gente agora fica, à mercê dessas enfermidades, dessas pandemias que estão aí. Então, irmãos, nós temos que saber driblar isso aí. De que maneira? Pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos conduzir. O que você sente quando é abraçado por uma pessoa querida e que não vê há muito tempo? O que você sente? Emoção, pode chorar, você pode fazer opção de coisa. E muitas das vezes era o choro, a lágrima. Há quanto tempo que você não vê fulano, beltrano, quando você abraça, você sente aquele afeto, aquele carinho, é muito bom. Mas até agora, por causa dessa pandemia, nós estamos evitando isso. E às vezes, preste atenção que eu vou falar com você, o amor de muitos se esfria, porque não recebe aquele abraço, não recebe aquele carinho. Então, irmãos, nós temos que... Agora, hoje em dia, o negócio é só, pugilista, tocar, nem mais, com o cotovelo. A gente não recebe mais isso. Vamos orar ao Senhor para que isso aí venha ser quebrado. Estava vendo uma reportagem lá também, que a pessoa se vestia com um saco de plástico lá, uma coisa, o outro abraçava o outro e tal, e com aquelas máscaras, parecia até um robô. E não tem contato pele com pele. É um troço muito estranho, irmãos. É doença do capeta. Perdoa qualquer coisa. Mas é mesmo. É para nos esfriar. Esfriar as pessoas. Esfriar o amor das pessoas. Não deixe que esse amor venha esfriar do seu coração. Guarde o amor de Deus no seu coração. Então, em alguns países, eles desenvolveram a terapia do abraço maior. O que é isso aí, pastor? Quanto mais abraçar, mais felizes, mais alegria, mais bem-estar. Eles desenvolveram isso.
né? Muitos países aí. Agora pergunto, será que um abraço pode salvar a vida, irmãos? Pode. Pode. Pessoas que você não vê há muito tempo, que você passa, você, oi, tal, só bate a mão. E quando você encontra em certos lugares, você dá aquele abraço, dá aquele ósculo santo, ou parece que a pessoa renova, restaura. E é verdade. Nós estamos sentindo a falta, né, desse carinho, dessa aproximação que essa pandemia colocou aí. Isso veio lá da China e foi se espalhando para toda parte do mundo aí. Mas a palavra de Deus diz que nos finais do tempo seria isso, enfermidade, dores. Não é verdade? Então nós temos que ter cuidado, porque ela vem e mata mesmo. Se você, por exemplo, né, é grupo de risco, uma coisa ou outra, pressão, diabetes, etc e tal, problema de pulmonares, tem que ter cuidado, não é? E cuidado se você não tiver, a doença se infiltra lá, se alastra, e você vai perdendo aí o seu foco, vai perdendo tudo, né? Digam todos comigo assim, um abraço com amor e respeito e afeição renova o coração. Renova a sua maneira de pensar, de agir. Poxa, quanto tempo que eu não recebi um abraço desse? Há quanto tempo? Aí você abraça a pessoa, dá um beijo, fala algumas coisas e, né, as coisas voltam tudo ao normal. Se tinha alguma coisa de guardar no coração, com aquele abraço, com aquele beijo, se dissipa tudo. Então, essa pandemia é uma coisa do diabo, que veio separar, esfriar, né, a humanidade, as pessoas, filho com a filha, uma coisa ou outra, né? Na minha casa não, está lá, chega lá pequenininha, eu abraço, eu beijo ela, eu sento nela. A Alice, a outra não gosta muito de beijo, não. Eu dou um beijo nele. Tudo bem? Tudo bem, vô. Tudo bem. Mas acho que é da fase, né? 12 anos, 13 anos, né? Vou dar um beijo nela, ela faz assim, caminhando, né? Ela vai dar aquele sorriso. Muito legal. Família é uma coisa muito legal. Filho, neto. Neto é uma coisa muito boa. Você brinca, estraga ele, depois entrega para os pais. Agora toma conta dele aí. Direita ele. Não é isso, dona Romilda? Entrega ele, vai sair. É muito bom. E Deus nos deu esse privilégio de ter os nossos netos, nossos filhos, as nossas filhas. E tem pessoas que não teve essa oportunidade, né? Ainda não tiveram, os filhos estão mais jovens, mas tem gente aí com filho com 30, quase 40 anos que não quer dar neto. Não quer dar neto para os seus pais. Aí fala assim, não, eu não, esse negócio de criança dá muito trabalho. E daí, você não deu trabalho para sua mãe e para o seu pai? E assim a gente vai vivendo, irmãos. Então curta o seu neto, a sua neta, seus filhos, enquanto estão pequenos, senão depois passa alguma coisa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, nós poderíamos passear mais, nós poderíamos nos visitar mais. Então, irmão, faça isso. O que fez Paulo, certa vez, quando palestrava prolongadamente, e um jovem caiu lá do 3º andar. Olha só, estava palestrando, tinha um ali recostado assim na pilastra, lá no lugar alto. Aí eu pergunto, será que Paulo ficou desesperado, que a pessoa caiu lá embaixo? Largou tudo?
parou de palestrar, chamou o SAMU 190, chamou o UPA. O que ele fez? Está lá em Atos 20, 7 a 12, Atos 20, 7 a 12, para que possamos desenvolver esse pensamento aí. Fala assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava, prolongou-se o discurso até a meia-noite, viu? Fica reclamando que tinha que assim, até 9 horas, mais ou menos, até meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando, olha aqui, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está aqui. Não fique, ainda está com vida. Subindo de novo, olha só, estava lá, deixou ele lá. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhe falou largamente. Até o romper da alva, até o dia clarear. E assim partiu. Depois ele tinha seus compromissos. Então conduziram o vivo rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Eu quero dizer aqui que eles buscaram primeiro o reino de Deus e as coisas foram se acertando. Muitas das vezes, irmãos, a gente, vem tanta coisa na cabeça da gente e você perde o seu alvo, perde o seu foco. Então eu quero colocar aqui alguns pontos principais para a gente pudesse considerar. Versículo 7, acompanha aí. Paulo estava celebrando a ceia, estava exortando, ensinando, falando das suas experiências e revelações. Paulo estava falando das suas experiências e revelações. Eu pergunto, quais são as suas experiências e revelações no reino de Deus? Quero dizer para você que Deus nos dá revelações, nos dá direção, para várias pessoas, cada um de uma maneira. Então você tem que perguntar a Ele: Senhor, para onde que eu vou? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Você vai pedindo ao Espírito Santo de Deus, Ele vai te revelando. Versículo 8, havia muitas lâmpadas no local, quer dizer, lugar a quê? Claro, como está falando aqui. Então, para participar das coisas de Deus, temos que estar na luz do Senhor. Você está na luz do Senhor, amém? Temos que estar na luz do Senhor. Transparente, crendo, acreditando que esse Deus maravilhoso, Ele pode todas as coisas. Na verdade, versículo 9. Então, um jovem chamado Eutico, quer dizer, sabe o que é Eutico? Quer dizer, afortunado. Você pode botar o nome do seu filho aí, do seu neto, aí, ou afortunado, né? Eutico, afortunado, quer dizer, cheio de dinheiro, de fortuna, né? Então as pessoas eram colocadas o nome através da sua significância. Então estava ouvindo a palestra de Paulo, ele dormiu profundamente. Eu estava lá, encostado ele, né? Lá em cima no terceiro andar. Caramba, né? Como é que pode também? E estava sentado em uma janela no terceiro andar, caiu e foi levado como morto à presença de Paulo. E Paulo estava ali ministrando a ceia. E o episódio aconteceu onde eles estavam. O que as pessoas faziam? Levar lá Paulo, pastor no caso. Agora, ponto 2. Como anda a sua atenção quando você ouve a palavra de Deus? Como anda a sua atenção quando você ouve a palavra de Deus? Tem muita gente que não tem atenção,
Tem muita gente que está ali, mas está no celular, mandando uma mensagem, uma coisa ou outra. E agora é hora da palavra. É hora de Deus estar falando com você. Então, ouça Deus falar. Como anda a sua atenção quando você ouve a palavra de Deus? E quando você lê a palavra, você sente muito sono? Você sente muito sono quando você lê a palavra? Isso é uma maneira da gente repreender, sabe, irmãos? Que muitas das vezes o sono é um cansaço. Você não dormiu direito durante a noite, você trabalhou muito, então vai vir o sono. Mas muitas das vezes o sono é uma coisa espiritual. Você vai pegar na Bíblia, vai vir para a igreja, eu não sei porque eu vim para a igreja e me deu um sono. Tinha uma irmã lá não sei se era nas 5, acho que era. Gente, ela chegava dentro da igreja, sentava do lado do marido, ela chegava a babar em cima da Bíblia. E ela ficava até com vergonha. Pastor, não sei o que é, eu vim para cá, eu sento. O senhor começa a falar, o pastor outro começa a falar. Me dá um sono, eu quero abrir os olhos, boto até palitinho para ver se ele fica aberto. Eu não consigo. E ela falando para mim. Vamos orar, irmã, vamos repreender isso. Oramos, repreendemos, eu expliquei a ela para ela fazer jejum sobre aquilo. E era espiritual mesmo. Depois daquelas semanas que ela fez jejum, nós oramos, mantínhamos oração sobre ela, ela vinha no grupo de vida nosso também, chegou aí lá, e junto com as pessoas, plantão de oração, esse plantão de oração é uma benção. Visitava isso na casa deles, faziam, aquelas investiduras, e aí a mulher ficou tranquila, ficou curada, e agradecendo a Deus e aos irmãos por tudo aquilo que ela tinha passado, porque ela não sabia mais o que fazer, Foi repreendido aquele sono, e Deus maravilhoso deu vitória. Então, olha só o que está aí no versículo 9, aí no final, versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado como morto. Então, vencido pelo sono. Ei, não fica vencido pelo sono, não. Eu vou fazer uma coisa aqui na igreja. Vou pegar essas cadeiras todinhas, vamos botar aqueles choquinhos. Quando eu ver que a pessoa está lá cochilando, vou ter uns diáconos aí de olho em pé, a pessoa está cochilando, aperta um botão lá, a cadeira, tudo numerado. Quando você chegar aqui, a cadeira estiver numerada, cuidado. Cuidado que o choquinho vai vir. Acordar. Não é verdade? Mas é isso mesmo, irmãos. Muitas das vezes, a gente é vencido pelo sono, quer dizer, se entregou ao sono e caiu do terceiro andar. Então, quando nós somos vencidos, é porque não vigiamos. Então, aí que está, irmão, nós temos que vigiar. Está começando com sono, uma coisa ou outra, levanta, vai lá, toma água, bota água nos olhos lá, toma água, para melhorar, porque muitas das vezes é isso. Não dormiu direito, veio de uma enfermidade, então, isso pode acontecer conosco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, vigia. Poxa vida, hein? Quero ver se agora você vai ter sono aí. Viu, Romildo? Aperta ele aí, não deixa ele ter sono não, aperta. Então, irmãos, é necessário estarmos aqui atentos em todos os lugares. E pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos conduzir, ter mais atenção. Então, o ladrão do sono, ele veio para matar, roubar e destruir.
Então, todas as nossas distrações, às vezes, podem nos colocar em risco de vida. É verdade. Atravessar uma rua, certos lugares que nós vamos, tem que ter cuidado. Tem que estar alerta, né? Olhando para um lado e para o outro, porque o ladrão está aí mesmo. Então, uma distração no volante pode nos tirar a vida e de outros. Isso aconteceu com meu tio. Morreu ele, morreu a minha avó, e quase que morre a família, os filhos, todinho que iam para Campos, passar o aniversário dele. Uma distração. Foi mexer no rádio, uma coisa ou outra, coisa assim. E aconteceu esse incidente que ele veio falecer. Então, uma distração no volante pode nos tirar a vida e de outras pessoas. Então, o jovem Eutico, por se distrair, ele se entregou, se rendeu ao sono, mergulhou para a morte. E eu quero dizer para você que tem muitas pessoas mergulhando para a morte, porque estão distraídas, não estão olhando o que está acontecendo ao seu redor, não estão vigiando, não estão lendo a palavra, não estão se alimentando da palavra. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, comer cada dia mais e buscar Ele. O que fez o apóstolo Paulo quando soube logo do acontecido? O que fez o apóstolo Paulo? Será que Paulo se desesperou, largou tudo, parou com tudo? Não, vamos parar com tudo, vamos largar tudo. Será que ele fez isso? A palavra de Deus nos ensina, irmãos, está aí, ó. Aí eu pergunto, o que você faz numa situação desesperadora? O que você faz? Uma situação desesperadora, situação de morte, de traições, de doenças, de enfermidades, na verdade, o que você faz? Família sendo destruída, o que você faz? Então, tem gente que chora, esperneia, blasfema contra Deus. Nunca, irmãos, nunca faça isso, né? Blasfema, perde o alvo. Tem gente com certas situações, perde o alvo. Sei largar tudo. Quando eu estava lá na Corimba, era tão legal, não tinha nada disso. Mas é assim mesmo, irmãos. Quando nós vamos andando para a luz, as trevas, elas se levantam contra nós. E o Espírito Santo de Deus permite, sabe para quê? Para saber que quilate você tem. Para saber como é que está a sua fé. Para saber como você anda. Está entendendo agora, irmãos? A todo tempo estaremos sendo provados, para depois ser aprovado pelo Senhor. E as pessoas estão olhando para você. Então, muitas pessoas perdem o alvo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olha, não perca o alvo. Fala para ele aí. Não perca o alvo. Nosso alvo é Cristo. É o Senhor. E assim o que Deus faz? Deus abençoa. 4. O que fez Paulo diante de uma situação grave e constrangedora? O que fez Paulo diante daquela situação constrangedora? O que ele fez? Versículo 10. Preste atenção aí. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que não fique perturbado, não fica triste. A vida nele está, quer dizer, ainda está com vida ainda. Foi lá, abraçou, sentiu o calor, sentiu o coração dele pulsando, porque ele estava como morto. Não se desespere. Deus ainda
está no controle. Deus está no controle da sua vida, amém? Louvado seja. Deus está no controle das nossas vidas, irmãos. Então, Paulo deve ter descido do local, já orando e repreendendo todo aquele espírito de morte. Ah, meu Deus, caiu. Ah, eu escutei um barulho, parecia um coco caindo no chão. E foi lá, orando, repreendendo aquele espírito de morte. Que você tem que fazer, irmão. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá a palavra de sabedoria. Repreende todo esse espírito de morte, de medo. Então, o mais importante, irmão, é conservar a fé, a paz em nossos corações. Conserve a paz. Conserve a segurança no seu coração. Diante de toda e qualquer situação de desespero, conserve a paz. Ah, pastor, o senhor não sabe como é que é isso. Meu filhinho, minha filhinha foi atropelada. Como é que eu vou conservar a paz? Tem gente que grita, chora, desespera, arranca o cabelo. Pior, irmãos. Aí, nesse momento, você tem que pedir, sabe o quê? Espírito Santo de Deus, me conduz à paz. Me dá equilíbrio. Me dá domínio próprio. É isso que nós temos que fazer, Paulo não se intimidou diante daquela situação difícil. Eu pergunto, e você? O que você faria diante daquela situação? Diante de um filho atropelado, diante de um filho, foi dada uma sentença, não tem mais jeito. Nós fizemos tudo o que era para fazer. Ei, não se desespere. A última palavra vem dos lábios do Senhor. Não fique desesperado. A carne quer isso, para que você largue tudo, chute o balde, como diz o outro, que você vinha ter outra visão, uma visão negativa, diante daquelas situações de desespero. Paulo não se intimidou diante daquela situação difícil. Paulo teve domínio próprio, manteve o equilíbrio, ele manteve os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, domínio próprio. É isso que nós estamos pedindo, Senhor, me dá mais domínio próprio. Eu quero ter domínio próprio, me ajude, tem misericórdia. É isso que nós temos que pedir. O abraço amoroso de fé de Paulo trouxe vida para aquele jovem. O amor tudo suporta, tudo crê. O amor não se exaspera. O amor não arde em ciúmes. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Hein? É fácil a gente ter isso? Não. Mas é que nós devemos fazer. Colocar isso em prática, para que Deus venha nos abençoar e esses frutos irem se multiplicando. Então, o abraço de fé de Paulo trouxe vida para aquele jovem. Abrace sempre. Tenha amor, carinho, respeito pelas pessoas. Então, no passado também aconteceu, se você vê lá, Elias e Eliseu, cada um com um abraço de fé e gratidão, devolveu o jovem à vida, à sua família. Interessante. Elias e Eliseu estavam lá e aconteceu isso e Deus os abençoou poderosamente. Então, irmãos, que nós possamos guardar essas coisas tão simples, tão humildes, mas se nós colocarmos em prática esse abraço, esse amor, esse carinho, essa atenção, que muitas das vezes o mundo não quer que a gente faça isso. Todo mundo está apressado. Medo. Não, eu não vou lá, não vou pegar Covid, vou pegar isso, vou pegar aquilo.
pegar nada, nós temos que usar as máscaras, álcool gel, esse distanciamento que nós temos aí, e fazer a nossa parte. Conclusão, irmãos, estamos fechando aí. Ponto 5. O que fez Paulo após ter abraçado o jovem moribundo, versículo 11, versículo 12. O que fez? Olha só, hein? Subindo de novo, partiu o pão, olha, não se deixou, não se entregou. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, olha. Não se entregou, Paulo não se entregou. Falou largamente, prolongadamente, até o romper da alva, até o dia amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu quero dizer para você que Deus sempre vai nos confortar. Deus sempre vai direcionar as nossas vidas, porque Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas. Então, irmãos, é necessário que conservar a fé, a esperança, o amor, equilíbrio, domínio próprio, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Toda e qualquer situação, irmãos, conserve a paz, tenha equilíbrio, não se desespere, né? Não perca o alvo. Nosso alvo é Cristo. Ah, mas Cristo não está vendo isso, não está vendo aquilo que eu estou passando. Ele vê tudo, irmãos. Aquela canção, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de que, irmãos? Crescer um pouco mais. Ei, cresça na presença do Senhor. Esse Deus maravilhoso, Ele pode tudo. Ele conhece as suas necessidades. E você não veio aqui nesse mundo por acaso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Sabe, irmãos? Deus tem um propósito para cada um de nós. E assim Deus vai nos abençoando de uma maneira abundante. Curva a sua cabeça. Quero orar com você. Quero cantar com você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor.